Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto bíblico na qual nós estamos falando a respeito do livro do Evangelho de Lucas, na qual o próprio escritor é o próprio evangelista Lucas, e a história bíblica diz que o Evangelho de Lucas foi registrado pelo mesmo, e o mesmo, quando estava na sociedade, tinha suas duas funções. A primeira função era ser médico. Até então deram título para Lucas, o médico amado. E a história diz também que Lucas foi um historiador grego, na qual acompanhava o apóstolo Paulo na sua caminhada missionária e no seu trajeto missionário. O livro que a gente acabamos de ler também está registrado aproximadamente há cerca de 90 a 80 anos depois de Cristo. E nesta noite eu quero ministrar aos seus corações 3 enfermidades espiritual. Nós estamos no culto de batalha espiritual e é esse texto que Deus colocou no meu coração. A primeira enfermidade se chamada enfermidade física. Segunda enfermidade chamada enfermidade espiritual, e a terceira enfermidade chamada enfermidade mental e emocional. Na enfermidade física está envolvido qualquer lepra, qualquer cegueira e qualquer paralisação. Na enfermidade espiritual está envolvendo qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de incredulidade. E na enfermidade mental e também emocional está envolvendo toda a crise de ansiedade, depressão, possessão diabólica. Então eu quero que o Senhor redobre sua atenção, que eu quero ministrar somente 20 minutos, mas se os irmãos saírem daqui sabendo pelo menos uma dessas 3 enfermidades, você vai saber talvez o que está acontecendo contigo nesta noite. Falando a respeito da enfermidade espiritual, dá-nos saber no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 21 ao versículo 28, o texto bíblico vai dizer que numa certa feita, Jesus estava caminhando em Cafarnaum e Jesus chega na sinagoga, e o texto bíblico vai dizer que Jesus, quando ensinava, Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus sabia o que estava pregando, Jesus sabia o que estava falando, e as pessoas ficavam impressionadas e admiradas pelo que Jesus estava pregando. E o texto bíblico vai dizer que havia um homem que estava na sinagoga, que estava com espírito imundo, ou seja, uma enfermidade espiritual. E o texto bíblico vai dizer que quando Jesus chega na sinagoga e este homem que estava com esse espírito imundo olha Jesus, ele grita dizendo: o que você quer conosco, Jesus Cristo de Nazaré? Você veio para destruir nós? Aí Jesus responde a esse homem dizendo: acalai-vos e sai dele em nome de Jesus. E o texto bíblico vai dizer que o espírito imundo que estava na vida deste homem automaticamente saiu do corpo dele e saiu afora. E aí o texto bíblico vai dizer que as pessoas cada vez mais ficavam impressionadas, porque quando Jesus dizia vai à frente, era uma palavra profética e uma palavra que ocasionava efeito. Quando Jesus repreendia todo espírito maligno, automaticamente o espírito saía daquelas pessoas. E o texto bíblico vai dizer que enquanto Jesus operava, as pessoas ficavam maravilhosas, porque Jesus começou a operar milagre, porque Jesus começou a operar
cura, porque Jesus começou a operar sinais e maravilhas e prodígios. É isto que Jesus operava, e o texto bíblico dizia que quantas vezes mais Jesus fazia, mais Jesus ficava famoso na sociedade. Porque quem é este homem que estende a mão e algo acontece? Quem é este homem que diz através da sua boca, o milagre acontece? As pessoas ficavam impressionadas, porque Jesus operava coisa extraordinária. É isto que Jesus operou no passado, Jesus também continua operando nos dias de hoje. É por isso que às vezes as pessoas não entendem o porquê você continua nesta caminhada. É por isso que muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas não entendem o porquê. Quantas vezes você passa essa luta, quantas vezes você passa essa adversidade, e às vezes o adversário olha para você e diz: vou acabar com ele, vou acabar com ela. E as pessoas não entendem que quantas vezes você é predejado, quantas vezes você é machucado, quantas vezes você é caluniado, mas você permanece em Cristo Jesus. As pessoas não entendem que o poder está na palavra, e esta palavra que renova, esta palavra tem poder, esta palavra faz, esta palavra cura, esta palavra transforma, esta palavra renova, esta palavra batiza, esta palavra a transformação. Então nós temos que entender que estamos diante da Bíblia Sagrada, e o caminho que leva ao céu se chama Palavra de Deus. É isso que Deus vem nos alertando nos dias de hoje. Devemos estar com a palavra, porque quando nós permanecer com a palavra, nós estaremos guiados por Deus. Segunda lição que nós aprendemos se chama enfermidade mental e enfermidade intelectual. O que é isto, pregador? É onde está registrado no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 24 ao versículo 27, aonde dizia, na qual os irmãos já louvou aqui, que Jesus acalma a tempestade, e o texto bíblico vai dizer que Jesus estava na embarcação, Jesus e os discípulos, e a história vai dizer que de repente houve-se um mover das águas, enquanto os discípulos estavam dormindo. Jesus levanta, e o texto bíblico vai dizer que os discípulos acordam, mas quando eles acordaram, Jesus Cristo já tinha parado aquela tempestade. Então temos que entender as batalhas, a enfermidade que talvez nós estamos passando, possa ser uma enfermidade mental, possa ser uma enfermidade emocional. Enquanto os discípulos viu a embarcação se movimentando, com certeza ele pensou: vamos naufragar. Mas eles esqueceram que quem está no barco é Jesus Cristo de Nazaré. Se você não pegou, vou repetir só para você dar um glória. Quando vinha as diversidades, quando vinha os maremotos, quando vinha as diversidades que quer acabar com a sua família, que quer acabar com o teu chamado, que quer acabar com a promessa, você tem que se alegrar, porque o maior não é o que está com as pessoas, o maior é que está com você, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós não vamos parar, é por isso que nós não iremos parar, porque o segredo não está na sua sabedoria, o segredo não está no seu braço, o segredo não está no status social que você tem na terra, não. O segredo se chama Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto as pessoas continuar
está te criticando, você levanta a Bíblia e diz: eu tenho um foco, eu tenho um caminho e eu vou chegar até o fim. Quem vai chegar até o fim desta noite? Tem alguém aqui ainda? Existem 3 enfermidades. A primeira enfermidade se chama enfermidade espiritual. Qual é, a igreja? 1, 2, 3. Deus me livre. Vamos lá, para vocês animar o pregador nesta noite. A primeira enfermidade se chama enfermidade espiritual. A segunda enfermidade se chama enfermidade. A segunda enfermidade se chama enfermidade mental e enfermidade emocional. E a terceira enfermidade que eu quero pregar nesta noite é a enfermidade física. É por isso que nós temos que entender esses 3 enfermidades, porque às vezes nós estamos tomando medicamentos e muitas das vezes estamos tirando raio-x do nosso corpo, e às vezes o doutor olha e dá uma resposta e dizendo: não tem nada, e nós continuamos tomando medicações, continuamos consultando, continuamos à procura, mas nada acontece, nada amostra. Por quê? Porque está no terceiro tópico, que às vezes a sua enfermidade não é enfermidade espiritual, não é enfermidade mental, mas às vezes a nossa lepra possa ser uma lepra física, e somente Jesus Cristo de Nazaré tem o poder de nos curar, enquanto a medicina não conseguir. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus todo-poderoso. Quem acredita nesse Deus aí? Deixa eu ver. Queridos, no versículo 10, o texto bíblico vai dizer que numa certa feita, Jesus Cristo de Nazaré entra na sinagoga. A sinagoga era um ambiente de reunião, de adoração, de estudo e ensino da fé. E era uma tradição judaica, aonde todas as vezes Jesus Cristo estava na sinagoga. E se você for decorrer o evangelho sinótico de Mateus e Marcos e Lucas, você vai encontrar no texto que várias vezes Jesus Cristo entrou na sinagoga. Mas o interessante nesse contexto qual é? É que vai falar a respeito de uma mulher que estava há 18 anos com uma enfermidade, e esta mulher andava curvada, que isto vai se cumprir no versículo 11, e a história diz que esta mulher andava e vivia com a sua vida curvada e não poderia endireitar de modo nenhum. Se algum dos irmãos já teve essa experiência, eu já tive, já vi pessoas que têm essa enfermidade, com a sua cacunda que é aqui atrás. Então esta mulher havia 18 anos nessa situação. Talvez ela pensou: eu nasci desta forma, estou desta forma e vou morrer desta forma. Mas aí Lucas capítulo 1, versículo 37, vem dizendo para mim e para você: porque para Deus nada é impossível. Enquanto nós pensamos que somos limitados, Jesus sempre vem na contramão para receber e entregar as bênçãos para a nossa vida. Enquanto talvez o sonho dessa mulher é poder andar em como nós andamos, talvez era o sonho desta mulher, mas Jesus vem dizendo: ei,
enquanto parece distante a realização desse milagre, mas para mim não está distante, e eu curo e eu faço nos dias de hoje. Então leva esta palavra profética para a tua casa, continua sonhando. Por que, pregador, tem que sonhar? Porque você serve um Deus que faz, um Deus que concretiza e um Deus que realiza. Se você não tem glória nesta noite, você vai dar glória, porque o teu Deus é o Deus das causas impossíveis nesta noite. E o texto vai dizer no versículo 12 que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, tu está livre desta enfermidade. Um sonho que talvez estava distante, mas quem veio de encontro com esta mulher não foi o doutor da medicina, não foi a ciência, não foi medicamento nenhum. Quem foi de encontro com esta mulher foi Jesus Cristo de Nazaré. Se você não entender, você vai entender quando você chega no teu quarto e diz: Senhor, eu não aguento mais, a cruz está pesada, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar tudo. Aí vem Jeremias capítulo 33:3 dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias está dizendo: ei, quando estiver naquela luta travada, você olhe para o céu e diz: Senhor, eu te clamo, eu te louvo, eu bendizo o teu nome, e Deus vai ouvir a sua oração e vai trazer resposta para a tua casa nesta noite. Não está tudo acabado. Há um projeto de Deus para a sua vida. Não está tudo acabado. Há um projeto de Deus para a sua vida. O sonho estava distante para essa mulher, mas quem veio de encontro? Jesus. E da mesma maneira que Jesus veio, é a mesma maneira que o Espírito Santo de Deus está nesta noite, curando e fechando a cicatriz da guerra que você guerreou. E o texto vai dizer no versículo 13, que quando Jesus disse: mulher, livre está da tua enfermidade, e o texto vai dizer que Jesus pôs as mãos sobre ela, e logo ela endireitou. E o texto vai dizer na parte B, que ela glorificava a Deus. Você não deu glória porque a bênção não foi para você, não é? Quando Deus operar na sua vida, você vai glorificar. Jesus Cristo está nos dando uma lição, que quando a bênção for para o teu irmão, você tem que adorar e ficar feliz. Mas quando a bênção chegar na tua casa, nós iremos ficar contentes pela tua bênção. Jesus está na casa. Jesus está na casa. As mãos de Jesus sobre a vida daquela mulher simbolizou o passado que ela estava vivendo, que a partir daquele momento o livro foi apagado, a história foi jogada no fogo. E a partir daquele momento, conjecturo eu, Deus dando um livro
e este livro uma caneta de ouro. Porque depois que nós aceitamos Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa alma, o passado ficou para trás, uma nova criatura nós somos. Então Deus está nos dando oportunidade de escrever uma nova história, de escrever um recomeço, de escrever algo extraordinário. Então, se isso não se cumpriu em 2025, eu acredito e tomo posse que ainda este ano nós iremos glorificar ainda mais a Deus. E eu finalizo minha mensagem que quando nós receber a bênção de Deus, nem todo mundo fica contente, não é? Quando nós recebemos a bênção de Deus, nem todo mundo te aplaude, nem todo mundo sorri, e nem todo mundo fica contente com a bênção de Deus sobre a sua vida. E com esta mulher não foi diferente, que quando Jesus estendeu as mãos, e ela viu que foi curada daquela enfermidade, aí o texto vai dizer, que o chefe da sinagoga ficou indignado, que como Jesus operou no sábado, porque não é lícito. Aí o chefe da sinagoga fica bravo, porque não poderia operar no dia de sábado. Em outras palavras, ele dizia assim: por que o Senhor não operou na segunda-feira? Por que o Senhor não operou na terça-feira? Por que o Senhor não operou na quarta-feira? Por que o Senhor não operou na quinta-feira? Por que o Senhor não operou na sexta-feira? Por que o Senhor não operou no dia de domingo? Mas para Deus fazer, Deus não tem prazo de validade. Deus não tem minuto, não tem segundo, não tem milésimo, não tem dia, não tem mês, não tem ano. Quando Deus quer fazer na tua vida, queira Satanás ou não, Ele vai operar. Aí Romanos vem se cumprindo 8:21, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Saia daqui sabendo, independente de fulano querer ou não, o que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para sua casa é para sua casa, o que Deus tem para você é para você nesta noite. Mas como o Senhor operou no sábado, é lícito. Aí Jesus vem na contramão, e Jesus dá uma paulada através das suas palavras, dizendo: que hipocrisia é essa? Cada um de vós não despreze do curral do seu boi, ou jumento, para levar de beber? E não convinha saltar essa prisão nos dias de sábado? Jesus estava dizendo: olha, vocês querem me criticar porque eu operei na vida desta mulher, que esta mulher estava 18 anos nesse estágio, sendo que vocês se movimentam, sendo que vocês no dia de sábado alimentam seus bois, alimentam seu jumento, dá água de comer, dá água de beber. Em outras palavras, Jesus estava dizendo pelos escribas, para os fariseus, dizendo: ei, eu vos conheço também.
sendo que as pessoas estavam indignadas que Jesus operou no dia de sábado, e na visão deles não poderia operar. Aí vem Isaías 43:3 dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? O que Deus tem para você é para você. Pode falar, pode te criticar, pode te levar para a rede social. O que Deus tem que fazer na sua vida, que é algo extraordinário, que você não viu, que você não viveu ainda este ano, Deus cumprirá na sua vida. A graça e a misericórdia foi dada para essa mulher. Enquanto os escribas e fariseus queriam pegar Jesus, porque era uma lei judaica, não poderia fazer nenhum movimento no dia de sábado. Aí Jesus vem na contramão dizendo: a palavra é minha, o poder é meu. O oceano está sobre as minhas mãos, o céu também. Aí Jesus dá um tapa na boca dele, dizendo: operando eu, quem impedirá? Quando Jesus dá esta palavra, dá-nos saber que eles olham para Jesus com o olho regalado, dizendo: dessa vez nós perdemos. Então, queridos, você precisa alegrar o seu coração, você precisa sorrir, você precisa erguer esse rosto, você precisa alegrar em Cristo Jesus. As adversidades vai vir, as lutas vai vir, mas nós temos que entender que nós servimos um Deus todo poderoso, e esse Deus faz, esse Deus cuida, esse Deus zela, esse Deus protege, esse Deus nos guarda, esse Deus nos livra. Esse Deus que nós servimos é o Deus que caminha e manda os anjos. Quando você sai da tua casa, não pense que você está andando sozinho, não. É Deus dizendo: anjo, acompanha meu filho, anjo, acompanha minha filha, porque é o cuidado de Deus para a sua vida. Não devemos parar quando o mal olhar chegar até nós. Não podemos desistir quando a calúnia chegar até nós. Não podemos frear quando as adversidades chegar às nossa vida, porque devemos depositar a nossa confiança em Cristo Jesus. Jesus está trazendo uma palavra de renovo e de esperança, e que o próprio Espírito Santo de Deus, que ministra através da minha boca, está te dando uma injeção de ânimo para você continuar nesta caminhada. Deixa quem quiser falar. O importante é se cumprir aonde está dizendo Tiago, capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque no último dia não tem carro que paga, não tem casa que paga, não tem viagem que paga, não tem status que paga a coroa da vida que Deus tem preparado para nós. E a história vai dizer que os escribas, os fariseus, o chefe da sinagoga,
ficaram envergonhados, porque queria parar ou queria impedir o milagre de Deus na vida dessa mulher. Jesus cumpriu, e é o mesmo Jesus que vai cumprir na sua vida hoje. Chega na tua casa, estende a mão naquele lugar e profetiza. O mesmo Deus que fez na vida desta mulher é o mesmo Deus que eu acredito que vai trazer o teu esposo, vai trazer a tua mulher, vai trazer o teu filho, vai trazer a tua filha, vai trazer os seus parentes. Por quê? Porque operando eu, quem impedirá? Nós servimos um Deus que o nome dele é o leão da tribo de Judá. Mas eu estou fraco, irmão Oswaldo. Mas estou deprimido, irmão Oswaldo. Mas a minha alma está angustiada, irmão Oswaldo. Aí Coríntios vem dizer no capítulo 3, no versículo 5: não que sejais capazes. Quem está dizendo isso? O Senhor para nós. De pensar qualquer coisa, mas se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Coríntios está simplificando que quando eu e você estiver em um estágio terminal, que o nosso corpo físico parece que quer se rasgar no meio, que a nossa mente parece que quer se explodir, que a diversidade está tão grande. Aí, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz que a nossa capacidade não vem do homem, mas vem de Deus. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: é eu que dou injeção de ânimo, é eu que dou fôlego de vida, é eu que te alegro, é eu que faço, é eu que desfaço, é eu que movimento, é eu que conduz, é eu que faço o mover. Então crê somente no Senhor, teu Deus, que Ele nos capacita. Irmão Oswaldo, a minha enfermidade não é física, mas talvez a sua enfermidade possa ser espiritual. Irmão Oswaldo, a minha enfermidade não é espiritual, mas às vezes a sua lepra é o mental, é o seu emocional. E às vezes nós chegamos aqui na igreja com vários problemas de vários departamentos das nossas vidas, e que às vezes nós entregamos e sentamos na cadeira, catucando aquele problema que nós estamos passando. Se Jesus me trouxe essa mensagem, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está entrando dentro dos nossos corpos e limpando e purificando tudo aquilo que precisa ser lavado e curado nesta noite, porque a palavra de Deus, ela tem poder, porque a palavra de Deus, ela faz, porque a palavra de Deus realiza, e realiza nesta noite, diz o Senhor.